Viagem na CBN, com Edson Rui. Vocês já ouviram falar de aerolook, gente? Vou conversar com o Edson Rui aqui, porque eu acho que ele já ouviu essa expressão. E não é só uma questão de moda, não. É de conforto, praticidade, não é? Para quem vai viajar. Ei, Edson. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Esse negócio de aerolook, a gente vai virar quase consultor agora. De moda e beleza. De moda, mas não é nem tanto isso. O aerolook, na verdade, são roupas confortáveis e não só a roupa, mas a indumentária de um modo geral, calçados, do que fazer para que você faça uma viagem confortável. Nós estamos falando de viagens, Fernanda, de que duram até 15 horas. Isso sem considerar as conexões. Se você tem conexão para uma viagem para a Ásia, você leva aí 26 horas de voo com conexão. Então a gente tem que estar de modo adequado e confortável a bordo. Então a escolha da roupa, ela pode transformar a sua experiência a bordo, ou numa coisa legal, ou numa catástrofe completa, né? Então aí é sempre bom estar atento para o que evitar e o que você preferir na hora de se vestir para viajar. Muito bom. Que tem a ver com conforto, o espaço que a gente tem, né? Entre uma poltrona e outra. E até a praticidade de ir no banheiro apertadinho de um avião. Exatamente, Fernanda, cada dia é menor, viu? Cada dia as companhias vão apertando mais os espaços e a gente fica com o espaço reduzido. Então, assim, Fernanda, o que evitar? Jeans e roupas apertadas. Elas dificultam a circulação, causam desconforto, principalmente quando a gente passa aí algumas horas sentados. Calçados complicados, bota de cano longo, sapato com cadarço, eles atrapalham na hora de fazer checagem de segurança no aeroporto, já antes do embarque, tá? E ficam desconfortáveis a bordo, o que vai causar aí um inchaço natural dos pés, que você quase fica aí 10, 12 horas sentado. Então você vai ficar com isso com uma certa dificuldade. Bijuterias e joias pesadas, elas causam incômodo durante o voo. E além disso, se for metálica, ainda tem o problema do raio-x. Então, você imagina você deitar, mulher principalmente, cheio de acessório, não consegue virar de lado, fica preocupado, se for joia, então fica preocupado com segurança. Então, evitar esse excesso, para que você possa ficar tranquilo. Macacão, peças únicas, Fernando, também devem ser evitados. Eles são bacanas, são estilosos, mas na verdade eles não são nada práticos, como você mesmo falou, quando você tem que entrar naquele banheiro minúsculo do avião. Quando entra em cena o banheiro, aí fica difícil para você abaixar esse macacão, é bem complicado. E para as mulheres, sutiã com aro de metal. Eles apertam e incomodam. Deve ser um horror viajar 15 horas com aquele negócio comprimindo e apertando. Eu não sou mulher, nunca usei sutiã, mas deve ser horrível quando você fala, tem um aro de metal ali perturbando. No lugar disso, Fernando, o que a gente recomenda? O que eu recomendo? Roupa leve, tecido maleável e tecido respirável. Então aí entram em cena as calças de moletom, as leggings, todas essas são peças coringas. Calçados fáceis de tirar e calçar. Então, aqueles tipos de tênis slip-on ou sapatilhas confortáveis. Eu, Fernanda, no caso, eu viajo sempre tênis ou sapatênis e levo meu chinelinho. Meu chinelinho. Eu também. Não tenho menor cerimônia, tiro meu chinelinho lá e vou com ele numa boa. Acessórios mínimos, eu acho que aí um relógio, um brinco discreto, em que não seja de aquelas de argola, devem ajudar bastante e deve bastar para manter as mulheres bem bonitas e confortáveis, né? Conjuntos de 2 peças, elas devem sempre estar na lista, porque facilita qualquer necessidade a bordo. Os tops, sutiãs sem aro, conforme a gente falou, de sustentação leve aí, e que vai causar mais conforto. E sempre uma recomendação são as meias de compressão graduada, Fernando. É importante porque elas ajudam a ativar a circulação nas pernas, são recomendadas principalmente para as grandes viagens muito longas, que a gente fica muito tempo sentado. E atenção que os usos das meias de compressão
elas ainda previnem a trombose venosa profunda ou a famosa embolia. Antes de usar, deve consultar o médico e consultar aí o histórico. Fernanda, eu vou dar um testemunho particular. Eu sempre que vou para uma viagem longa, não tenho menor cerimônia. Às vezes eu não gosto de já ir de moletom, porque às vezes você vai e passa por um ambiente, você tem alguma reunião antes da viagem. Então eu às vezes viajo com a calça confortável, mas eu levo meu pijaminha e troco a bordo sem problema nenhum. Decolou, vou lá, às vezes antes de decolar ainda, vou lá no banheiro, troco e boto meu chinelinho e fico confortável. A viagem, encaro aí 10, 11, 12 horas de voo confortavelmente, sem necessidade de ficar com uma calça mais que não seja de um tecido tipo um tecido moletom de algodão, que seja um tecido aí respirável e me deixe confortável. Quem tem chance de pagar por uma executiva, por exemplo, vai até de pijama, né? Vai não, Pois troca é. o pijama. Exatamente. Quem está na executiva, muitas companhias oferecem o pijama, mas as dicas também são válidas mesmo para as pessoas que viajam na executiva. Então tem executiva que tem um assento cama, não adianta nada você estar no assento cama com uma calça jeans apertada. Você vai ter o incômodo do mesmo jeito, mesmo, tudo bem, você vai estar numa cama. Então, e nem todas as companhias oferecem um pijama, né? O pijama era oferecido sempre na primeira classe, algumas oferecem também na executiva, mas nem todas oferecem. Então, o traje, o conforto, mesmo para a executiva, ele é importante para você se sentir bem e fazer a viagem tranquila. Olha só, os ouvintes estão curiosos com o seu aerolook. O Giovanni está falando, fala aí, Edson, é chinelinho ou é havaiana mesmo? Olha, normalmente eu não levo havaiana porque eu acabo perdendo, eu acabo esquecendo, já esqueci algumas. Então, quando a gente vai para os hotéis, que você tem aquelas pantufinhas que você ganha, eu sempre guardo uma ou duas, porque eu uso no voo e deixo lá mesmo. Algumas companhias também na classe executiva dão essas pantufas, eu sempre guardo e tenho sempre ali. Agora, quando eu não tenho nenhuma, aí eu levo a havaianinha mesmo, porque é coringa, funciona redondinho, não tem problema. Mas eu sempre dou preferência para levar uma pantufa daquelas bem simplesinha mesmo, que você pode deixar por lá e fica tranquilo, sem peso de consciência. O Abnel, bermuda, Edson, tá valendo? Bom, tá valendo dependendo do voo, né? Então, assim, se você vai para um voo aí que você precisa de é o que eu falei, às vezes tem voos que você precisa de uma reunião e tal. Eu não gosto muito da bermuda, mas quem curte, nenhum problema, porque o importante é você se sentir bem a bordo. Porque você tem, por exemplo, tem frio nas pernas, vai ter manta, e aí a gente tem que lembrar que tem companhias, e mesmo companhias que voam para o Brasil, que são low cost e que não tem manta, você tem que comprar a mantinha a bordo, pagar a mantinha. Então, para quem sente frio, e o avião é um ambiente muito gelado, principalmente nos voos internacionais. A bermuda é super prática, super confortável, que eu recomendo aí para voos aí de 4, 5 horas, legal, que vai pegar. Agora voos a partir de 10, 11, 12 horas, a bermuda fica complicado e principalmente tem que estar atento ao calendário. Se você sai daqui no verão e vai para a Europa, chega lá, tá 5, 3 graus e você de bermuda vai passar aperto. E eu acho que, independentemente da estação, o avião ele fica mais frio, principalmente nos voos noturnos. Tem que ter um casaquinho, tá? Na bolsa. Fica mais frio. Então, por isso que a gente está falando de moletom, eu falei do meu pijaminha, que é de manga comprida, e eu sinto bastante calor. Então, ele ajuda muito, porque você já está cobrindo as pernas, está cobrindo as mãos, e aí, normalmente, a grande maioria das companhias dão a mantinha. Algumas não, mas a grande maioria ainda dão as mantinhas pra gente. Tem gente que gosta de levar o travesseiro também, mas eu acho, sinceramente, nesses tempos que a gente está vivendo hoje, Fernanda, de redução do volume da bagagem, o travesseiro, dependendo do tamanho, ele vai ocupar um espaço gigantesco. Então, dê preferência para levar aquele apoio de pescoço. Tem vários modelos, então isso ajuda você a manter uma posição confortável para a viagem. Agora, Fernanda, tem muitos equipamentos, tem muitos lançamentos de objetos
para te facilitar a vida. Eu estava vendo um dia desse, um que você enche, é como se fosse uma almofada, ele fica vazio, e você consegue preencher aquele espaço onde estão seus pés. Então você enche ele todinho de ar e você bota os pés ali em cima. Quem consegue dobrar as pernas, fica bacana, é legal. Dá para fazer principalmente quem vai viajar em casal, se tiver 2 daquele, enche os 2, um pode cruzar a perna para um lado, outro para o outro, e ocupa aqueles dois espaços em que você evita de ir com a perna pendurada. Tem muita novidade no mercado, não é nada caro, em que tornam a viagem a experiência dessa viagem, mesmo na classe econômica, mais confortável. Eu não comprei ainda, eu estou com isso anotado para fazer e só lembro, logicamente, quando você está indo para o aeroporto. Mas eu preciso me programar para comprar, porque eu acho que isso vai... Um amigo meu de Israel, inclusive, que me passou o link, e eu prometo que assim que comprar eu vou passar para os nossos ouvintes, porque eu acho que vale a pena. Vamos lá rapidinho, hein? George, ele diz o seguinte: sempre vejo mulheres muito arrumadas, roupas de couro, joias, botas, e isso, como você lembrou, né, traz um certo desconforto. E ele lembra de perfume, gente. Ninguém é obrigado a sentir o perfume do outro. Bom, isso aí em qualquer lugar, não é só dentro do avião, né? Concordo. Deus me livre. Por exemplo, restaurante, na França, então, tem restaurante que não deixa nem entrar. Da porta, manda o sujeito voltar. Mas imagina dentro do avião você viajar com alguém com aquele perfume pesado, doce do seu lado, é terrível, gente. Eu acho que aí faz parte da boa educação, da etiqueta. Pode usar o seu perfuminho assim, bem levinho, uma coisa muito sutil, ou nada, para que não incomode. O legal é você fazer a sua viagem de modo confortável e não incomodar o vizinho. Esse é o menos possível. Isso. Só tem o incômodo de você pedir licença, sair, passar, enfim, todo o processo de uma viagem em classe econômica, principalmente em aviões cheios, que é a realidade atual. Fechando aqui com a Adriana. Edson, tem que ser pantufinha mesmo, porque não dá para usar meia de compressão com havaiana. Exato. Não, mas se bem que tem umas, Adriana, tem umas agora que não é tem tipo a dedo. parte... Isso, você consegue usar. Mas ela tá certa, tá correta a informação dela. Por isso que eu prefiro a pantufa. E é tão baratinho, Fernando, que você pode deixar para lá. Se você não tiver, você compra isso, eu acho que sai R$2-3, essas pantufas bem baratinhas, que são descartáveis mesmo. E você use, deixa pra lá sem dor na consciência. Falamos do perfume, tem o Renan fazendo aqui uma defesa. É melhor perfume do que CC, ninguém aguenta. Bom, mas aí não quem tem CC e que não toma banho não tem perfume que dê jeito. Pelo contrário, fica desculpa a expressão, fica uma miséria, porque o fedor do CC com o cheiro do perfume forte vira um negócio insuportável. Então vamos incluir o chulé, gente. Não dá pra tirar o sapato com chulé não, no voo, hein? Tem que estar preparado para isso, viu, Fernanda? Negócio não é fácil, não. É o que eu falo. Faz parte da boa conduta, da educação, é você não incomodar os outros, né? Então aí tem que tomar cuidado. Quem tem seu chulé, trate de levar uma meia para botar uma meia, né? Então não dá para ficar com o dedão à mostra se tem esse problema. Então, é bem complicado e a gente tem que fazer a viagem confortável sem incomodar o vizinho. Isso aí. Edson, adorei nossa conversa. Até a próxima quinta. Tenho várias dicas de ouvintes aqui que eu já deixo para quinta que vem, tá? Até quinta.